E aí, people, beleza? No vídeo de hoje eu resolvi contar pra vocês aqui, fazer um review, como a gente fala, de um livro que eu andei lendo aí nesses últimos meses, principalmente agora uma indicação pra você que tá nessa saga, nessa quarentena do coronavírus. E esse livro, por favor, peço que vocês escutem sem preconceito, mas esse livro é o Aprendizados, da Gisele Bündchen, e ele é muito bom. Me identifiquei muito com ela e eu acredito que você também pode tirar lições muito boas desse livro dela. Ela, como a Anitta, como várias outras, tem muita gente que tem preconceito por aí por serem modelos ou cantoras ou alguma coisa do tipo, mas na verdade são empreendedoras natas. E você percebe pelo livro que ela também é muito esforçada. Mas vamos lá, eu vou falar um pouco sobre o livro e o que mais me chamou a atenção dele. Bom, ela começa contando de onde ela vem, as raízes dela, como é a família, quantas irmãs, como é o pai, como é a mãe. E ela fala que, na verdade, ela queria ser jogadora de vôlei. Ela nunca pensou em ser modelo porque ela sofria muito bullying por ser muito alta na época. E uma das coisas que eu mais gostei que ela fala, que não foi só sorte, porque muita gente diz, né, é sorte porque ela é alta, é bonita, um olheiro viu e papapá. E não foi bem assim. Com 14 anos, foi ela que resolveu ir para São Paulo. Então ela diz assim, não foi só sorte. Eu escolhi ter sorte em abrir mão da minha família, de toda a minha criação, tranquila, né, no Rio Grande do Sul, e ir para São Paulo sozinha, desbravar esse mundo que naquela época não tinha FaceTime, entendeu? Não tinha esse celular assim fácil pra gente se comunicar, não. Olhe lá se tivesse, não sei nem se tinha Orkut já. Então ela fala que quando ela chegou em São Paulo, por exemplo, ela tinha anotado, ela só tinha o dinheiro contado e tinha anotado o endereço para onde ela devia ir e tudo mais, e o pai dela falava, olha, quando você chegar lá, vai direto para esse local, para nada dar errado e tudo mais. E ela conta algumas coisas que aconteceram, que deram errado sim, mas no final tudo dá certo, né? A gente sabe. Você percebe que mesmo no comecinho dessa jornada, ela já começou a amadurecer, entendeu o que ela tinha feito de errado e como não fazer isso de novo. E ela diz pra gente também, olha, não faça isso que eu fiz. E ela começa a contar que depois de alguns meses trabalhando em São Paulo, depois ela foi para Tóquio, e alguns anos depois disso ela conseguiu a primeira grande oportunidade dela, que foi no desfile do Alexander McQueen. Só que nesse desfile, vocês não acham que é tipo, legal, cheguei, tipo, Victoria's Secret, vou aqui desfilar. Não, o que aconteceu foi que quando ela estava nos bastidores, ela percebeu que não tinha parte de cima, e quando ela perguntou, o pessoal falou, não tem parte de cima, você vai assim. Aí ela ficou em choque, né, porque ela ainda era muito nova, né, devia ter uns 18, 19 anos, alguma coisa assim. E ela também não falava muito inglês e tudo mais, e ela disse que começou a entrar em desespero, né, porque sabia que toda aquela plateia ia ver ela nua, assim, basicamente. E ela, meu Deus, eu não vou desfilar na cabeça dela, mas ela não queria desistir. Pelo que você lê aqui no livro, você percebe que ela é uma pessoa muito determinada. E ela disse que a Val, a maquiadora que estava lá no desfile, ela percebeu o que estava acontecendo e disse que ia pintar um top em cima dela, um top branco. E ela, não, mas assim, será que ninguém vai ver? Ela, calma, confia em mim, vai dar certo. E ela pintou assim no corpo dela como se fosse um cropped branco. Vou ver se consigo mostrar aqui pra vocês. E como no desfile era um negócio mais dark, assim, mais escuro, ia parecer de longe que era uma blusa bem fininha. E também ela conta que nesse dia eles estavam como se fosse colocando uma chuva, sabe? Então tudo tava bem molhado e ela tava meio que desesperada. Ela falou, gente, peraí, eu vou ter que andar com um salto enorme, que geralmente ela diz que não cabe direito no pé delas, e quase caindo e ainda sem blusa e tal. Ela, não, pera, vou incorporar. E ela diz muito aqui que, na verdade, ela se considerava uma atriz, porque ela nunca se identificou muito com a Gisele modelo. Então ela fazia essa distinção. Quando ela ia tirar foto, quando ela ia desfilar, ela, peraí, deixou eu incorporar. E aí ela fazia tudo que tinha que fazer. Se tinha que fazer sexy, se tinha que fazer um negócio mais confiante, ela sempre fazia, mas ela disse que nunca foi, ai meu Deus, a grande paixão dela, sabe? Mas enfim, vamos voltar aqui. Depois desse desfile, que foi mó bafafá, todo mundo colocou ela no pedestal e dizendo que ela era massa. E chamavam ela de, né, The Body, porque naquela época as modelos ainda eram muito magras, muito raquíticas, e ela era muito jovem, tinha um pouco mais de seio e tudo mais.
Então ela acabou se destacando e até trazendo essa nova tendência para as passarelas. É tanto que eu disse para vocês que nessa parte que ela fala, eu nunca me tornei modelo, eu atuava como modelo. E também tem outra foto dela dentro de um barquinho indo gravar o comercial no meio de icebergs na Islândia em 1998. Estava congelando, mas ela tava aqui, ó, com cara de pleníssima. O negócio era isso, ela fingia que tava tudo bem, tudo maravilhoso. E se ela tivesse que fazer aquela foto de biquíni no meio do gelo, ela fazia. Então ela dá aqui diferentes exemplos de dedicação e determinação que ela teve para conseguir chegar onde ela chegou. Outra coisa que me surpreendeu muito nesse livro foi o fato de saber que quando ela era mais nova, em torno de uns 23 anos, ela bebia, ela fumava, ela não se alimentava bem, ela não se exercitava. E ela fala que era pelo estilo de vida mesmo que ela via as outras meninas naquela agonia, naquele, né, workaholic, e acabava indo junto. Então ela conta que ela geralmente não desfazia as malas, ela simplesmente substituía as roupas sujas por limpas e pegava o próximo voo, dormia até tarde, já começava o dia com um cappuccino junto com o primeiro maço de cigarro daquele dia. A alimentação, ela disse que colocava pra dentro o que tivesse por perto, fast food ou não. Ainda no Japão, né, que ela era adolescente, ela criou o hábito de comer muito rápido porque sempre tava com pressa pra fazer os castings. Aí à noite ela já chegava, já colocava aquela taça de vinho pra ela conseguir dormir, porque passou um dia muito agitado e tava ali, ó, 220 pelo excesso de cafeína e de nicotina, né, do cigarro que ela já tinha consumido. Então, assim, aquilo ali tava fazendo super mal pra ela. Ela tava com aquela ansiedade muito grande e teve uma hora que ela teve um ataque de pânico. E foi nessa hora que ela percebeu que ela tinha que parar, que ela tinha que se cuidar, porque senão uma hora ela ia morrer, né? Ela ia ter um problema sério de saúde. Então ela conta que várias vezes, como o nosso corpo fala, e ela dá exemplos dela, assim, que durante todo esse tempo que ela vinha negligenciando os cuidados com ela sentia que o corpo dela estava pedindo para ela parar. E foi com a yoga que ela começou a conseguir se acalmar, a tratar essa ansiedade, porque ela tinha ido na época no médico, mas o médico quis fazer o quê? Passar um remédio. E ela disse que saiu com o remédio do consultório, mas aí pouco tempo depois ela jogou no lixo, porque ela sentia que aquilo ali não ia resolver o problema dela. Depois, quando ela conheceu a yoga, conseguiu trabalhar a respiração dela, se acalmar, ela foi percebendo que aquilo ali era um hábito que ela precisava incorporar na vida dela. Então ela fala dos tipos de yoga que ela já tentou fazer, do que é que ela mais gosta, ela fala as diferenças, o modo de respirar, como ela fazia a respiração, é muito legal, eu até testei. E no final desse capítulo, ela diz uma frase que eu gostei muito. Quando a gente descobre os momentos mais sombrios das nossas vidas, eles também podem ser os nossos melhores professores. Aqui ela também fala sobre o relacionamento com a família dela, com o pai dela, que pelo visto ela tinha ele assim como um amigo mesmo, como um conselheiro. E também dos namoros. Ela diz que todos os relacionamentos, de um jeito ou de outro, nos ensinam a respeito de nós mesmos. Outra coisa muito interessante é que a gente tem um costume de se cobrar muito, né? E por ela ser, assim, uma das modelos mais reconhecidas no mundo, você acha que ela não tem incertezas, que ela não tem medo de falhar e tudo mais, mas ela fala que ela se inspira em outras pessoas, mas isso não significa que ela se compare com as outras, até porque em 7 bilhões de pessoas no mundo, é muito provável que alguém vai ser melhor do que você em alguma coisa. Isso é a mais pura verdade, né, gente? É só aceitar e fazer o melhor que você pode fazer. Outro ponto muito marcante pra mim foi quando ela falou da cachorrinha dela, da Vida, e ela diz por que ela deu esse nome, como foi que ela adotou, como a cachorrinha foi tão importante na vida dela, e você acaba, eu pelo menos acabei me apegando também, e fiquei muito triste quando soube que ela faleceu, né, quando a Gisele conta que como e quando. Então vou mostrar pra vocês aqui a foto rapidinho, ó, da Vida que ela fala. E também é muito engraçado que ela diz que quando conheceu o Tom, né, ela sempre gostou de cachorros e ele também, então eles adotaram vários. E tem essa foto dele deitado na cama com um monte de cachorro em cima. E diz que ele é muito mais calmo, que ela é daquelas assim que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ela é agoniada, ela é avexada e ele é aquela pessoa calma, vamos lá, centrada. E isso ajudou ela em muitos aspectos da vida dela. E por coincidência eu acabei passando recentemente por uma decisão profissional, se eu continuava ou não no meu trabalho, que eu estava anteriormente, e eu estava lendo exatamente esse capítulo
onde ela fala quando ela teve que sair da Victoria's Secret, do desfile. Nos primeiros anos de desfile e tudo mais, ela se sentia até confortável em desfilar e pousar de lingerie, só que com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais difícil de ser fotografada, de desfilar, de ficar viajando para um lado e para o outro, porque isso também fazia parte do contrato dela. Isso foi deixando ela bem incomodada com o passar do tempo. A extensão do contrato dela com a Victoria's Secret fez 7 anos em 2006, porém, isso era 80% da renda anual dela. Então imagina a dificuldade que ela teve para saber se ela continuava com o contrato ou não, se renovava, né? Mas aí ela disse que fez aquele velho truque do copinho, ela fechou um papel, colocou sim ou não, mentalizou e depois tirou um. Mas você percebe quando você tá ali misturando para tirar, você já percebe, seu corpo percebe, sua intuição. Ela diz o que é que você quer que saia, para qual lado você tá torcendo. E que, por ironia do destino, ela tirou exatamente o não, que ela fala que é a resposta que inconscientemente eu queria ouvir. E daquele momento em diante ela ficou em paz. Ela sabia que ela ia dar um jeito de conseguir outras formas de renda. Então ela disse que foi preciso fechar essa porta para que outras oportunidades se abrissem. E no final desse capítulo ela fala, né? Evite levar tudo para o lado pessoal. As pessoas vão dizer coisas para você, sobre você, mas tente não deixar essas palavras lhe atingirem. Pergunte-se o que eu realmente quero e por que eu quero. Tenha a maior clareza possível quanto às suas intenções. No capítulo 5, ela fala sobre o ritual dela de ano novo, como é que ela faz para estabelecer as metas, para cumpri-las, que é o principal. Outra coisa também bem interessante é que ela fala o quanto ela economizava para conseguir comprar as coisas para ela, o apartamento dela, e ela não se ligava muito em coisa fútil. Por exemplo, enquanto as amigas dela torravam o dinheiro comprando roupas chiques e de marca, ela ia com a calçazinha jeans mesmo, uma blusinha básica pros castings, porque ela dizia, gente, eu vou chegar lá e eles vão me mandar vestir outra roupa. Pra que eu vou comprar um monte de roupa cara? E faz todo sentido, né? Ela também diz aqui que começava a comprar as roupas nos brechós no centro de Nova York e que quando ela começou a fazer mais sucesso, que os clientes começaram a mandar as passagens de primeira classe, ela trocava o assento para econômica e ficava com o resto do dinheiro e colocava na poupança. Então, quando ela conseguiu comprar o apartamento dela em Nova York, ela era muito nova ainda, foi em 1999. O apartamento era pequeno, era escuro, mas que depois que ela comprou não tinha sobrado tanto dinheiro para fazer reforma nem nada. Então é muito legal que tem foto dela aqui fazendo toda a reforma. É uma das lições da criação dela, que os pais dela deram, de que sempre, se você puder fazer sozinha, faça para poder economizar. E tá aqui, ó, ela no chão, lixando e envernizando o piso. E que ela só gastou dinheiro mesmo para reformar o banheiro, porque ela não tinha como. Então ela passou 6 meses tomando banho no estúdio, onde ela tirava as fotos, ou então na casa de algum amigo, para poder fazer esta bendita desta reforma. Como vocês podem ver o que eu disse aqui, ela é bem determinada e eu gostei muito da humildade que ela passa assim no livro. Depois ela fala um pouco sobre a gravidez dela, como foi o parto, né, de todas as vezes. Como foi que ela entrou para a ONU, como foi que ela começou a trabalhar mais com projetos sustentáveis. Também tem o projeto Água Limpa, que eles abriram lá em Horizontina, ela com a família dela. Ela também fala da época do desfile, que ela teve que desfilar sozinha por mais de 120 metros. E que, apesar dela ser modelo e ela fazer isso da vida dela, ela disse que foi um dos momentos que ela esteve mais tensa, mais nervosa, mas que antes do desfilar respirou fundo, imaginou que tudo ia dar certo e foi lá desfilar. Porque ela disse que era uma música assim que não acabava mais. Ela, meu Deus, nunca desfilei tanto na minha vida. E era só ela e ela, né? Então assim, se ela tropeçasse ali, meu amigo, era o mundo inteiro vendo. Tanto que ela diz, nunca caí num desfile, mas sabia que isso podia acontecer. Então aqui, ó, ela rezando antes e tal, pedindo proteção, bem legal. Logo depois que ela tem os filhos, ela também fala muito sobre a criação, um ponto que eu achei muito interessante, porque ela mostra como ela faz para ensiná-los que é importante você comer frutas sazonais, até para ajudar os pequenos produtores. Ela também tem uma hortinha, eles fizeram uma hortinha lá em Boston, porque ela diz que com isso ela consegue ensinar as crianças mostrando que, olha, tem tempo para comer isso, tem um tempo para comer morangos, tem um tempo para comer raízes, né? A natureza é sábia, no inverno ela dá mais isso aqui,
para você ter mais vitamina C, no verão ela dá mais isso aqui para você ter mais esses nutrientes. E eles começaram a entender isso e também entendem que o fruto demora a amadurecer, não é do dia para a noite. Então eles também acabam dando mais valor e respeitando mais o pequeno produtor ou todas aquelas pessoas que cuidam, né, que nutrem a nossa comida e trazem ela até a nossa cozinha. Aqui ela fala muito de todos os cuidados que ela tem, de alguns tipos de remédios, se ela tá gripada ou não, coisas que ela trouxe lá dos avós dela, né, aquelas receitas de vó, acupuntura, todo tipo de medicina alternativa, como que ela alimenta os filhos dela também. Ela ensina coisas para os filhos dela de uma forma bem didática, eu achei. Outra coisa que eu também não sabia, que ela praticou por quase 7 anos Kung Fu. Então aqui eu fiquei chocada em saber. Não fazia ideia. Por fim, ela fala do casamento dela e também de como ela começou a levar a família dela lá para Costa Rica, que é um canto onde ela sempre vai. Eles têm uma casa lá. E foi lá também que foi o casamento dela. Foi uma coisa super simples. Ah, só um adendo. Quando ela estava grávida, ela estava fazendo aulas de helicóptero. Acreditem se quiser, com o maior barrigão. Tipo assim, 9 meses, em tempo de ter um menino, ela tava lá, entendeu? Porque ela não consegue ficar parada. Mas vamos lá, vamos recapitular. Aos 20 e poucos anos ela começou a ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Então ela comprou esse pedaço de terra lá na Costa Rica e disse que começou a construir uma casa lá. E aqui tá o casamento dela, onde foi somente a família mesmo, foi super tranquilo. Era uma mesa com cristais e velas, bem a cara dela. E também tinham todo um ritual que era o mel, que dizem que é para adoçar o futuro do casamento, o arroz, que é para atrair prosperidade, tudo isso tinha no altarzinho deles, assim, bem simples. Ela nem usou salto nem nada, ela estava de pé descalço mesmo, entendeu? Vestido bem simples, assim, só o pano. O Tom, que é o marido dela, que criou as playlists do casamento. E ela disse que depois de 2 margaridas, assim, ela nem lembrava mais de nada. E é assim que tem que ser o casamento mesmo, sem você se preocupar, sabe, com o convidado, com quem tá vendo, quem não tá, tem que se divertir. Simplesmente teve uma hora que ela só sabe que tava dançando com o marido dela. E no final ela diz que se vivêssemos cada dia de nossas vidas com consciência e compaixão, sem projetar as nossas emoções nos outros, ou permitir que os nossos egos distorçam a realidade, se todo mundo fizesse o esforço necessário para se conhecer melhor e assumisse a responsabilidade de ser a melhor versão de si mesmo, acredito que o mundo seria um lugar diferente e melhor. E eu super concordo com ela aqui. Eu achei sensacional porque eu acredito muito no autoconhecimento. Você tem que saber os seus defeitos e trabalhar eles, né? Ninguém é obrigado a gostar de você cheio dos seus defeitos, não, meu amigo. Ela finaliza dizendo que incentiva todo mundo a viajar, o que eu super concordo, porque aí você muda a sua cabeça, muda a sua perspectiva, você acaba conversando com outras pessoas, lendo outros livros, e o mundo tá cheio de pessoas que alegam que o seu modo de fazer, o seu sistema de crenças é o correto, que tá certo, que tá errado, mas enfim, se vocês puderem, leiam e tirem as lições aí pra vocês que vocês acharem relevantes, tá certo? Então curte aí pra mim, se inscreve, eu vou postar outros livros que eu tenho lido que não são do mundo jurídico, para que vocês possam se inspirar e quem sabe acabar lendo também. Até a próxima, tchau, tchau!